O Corinthians levou 3-0 do Red Bull Bragantino, mas o placar não conta nem metade da história. A derrota expôs decisões duras, escolhas impopulares e um aviso claro de Dorival Júnior. O início da temporada vai ser sofrido, e quem não entender isso agora, vai sofrer ainda mais depois. Antes de continuar, já se inscreve no canal e deixa o like. Aqui a gente explica o que realmente acontece no Corinthians, sem enrolação, sem maquiagem e com bastidor de verdade. Representa fiel. Logo após a partida, Dorival foi direto na coletiva. Nada de desculpa rasa, nada de empurrar culpa para jogador. Ele deixou claro que não existe alternativa no momento. Ponte Preta, Red Bull Bragantino e agora Clássico. 3 jogos pesados logo de cara. Segundo o treinador, talvez nenhuma outra equipe do Campeonato Paulista enfrente uma sequência tão dura no início. A decisão de usar um time majoritariamente reserva não foi aleatória, foi estratégica. Dorival priorizou recuperação física pensando no Clássico do próximo domingo. Ele sabe que forçar os titulares agora pode comprometer não apenas o estadual, mas também o início do Campeonato Brasileiro. E o recado foi claro, o torcedor precisa se preparar, porque o Corinthians vai enfrentar dificuldades no Paulista, não por falta de vontade, mas por limitação física e de elenco. O treinador praticamente avisou que o clube vai pagar o preço por ter chegado longe na temporada passada. Outro ponto importante foi a atualização sobre os jogadores-chave. Yuri voltou antes do previsto e já ganhou minutos, mesmo perdendo gols. Ranieri ainda sente dores e segue sendo preservado. Memphis ainda não foi a campo. O cuidado é máximo, porque qualquer erro agora pode virar lesão longa. Dorival revelou-se um dado preocupante. Na semana passada, o Corinthians chegou a treinar com apenas 14 jogadores de linha disponíveis, 6 atletas no departamento médico, saídas recentes e reforços ainda não regularizados. Isso explica muita coisa do que foi visto em Bragança Paulista. Quando questionado sobre avaliações individuais, Dorival foi firme. Não existe análise definitiva por uma partida. Ele assumiu a responsabilidade pelo resultado e deixou claro que não vai queimar jogador por conta de um jogo disputado, com pouco treino e desgaste acumulado. Mas algumas escolhas chamaram a atenção da torcida. Kaká improvisado na lateral direita, Hugo Farias em campo e Pedro Raul novamente em evidência. Dorival defendeu Kaká, disse que ele vem treinando na função e que entregou o que foi possível, mesmo com dificuldade de marcar um adversário veloz. A coletiva mostrou um Dorival consciente do cenário, mas também deixou pistas importantes sobre o que vem pela frente. Mercado, reforços, possíveis saídas e até um nome que ele claramente gosta, mas evitou falar publicamente. Na próxima parte, a gente vai destrinchar as escolhas do time reserva, a defesa pública a Kaká, a situação de Pedro Raul e o que essa derrota realmente significa para a temporada do Corinthians. A derrota por 3-0 não incomodou apenas pelo placar, ela escancarou o abismo físico entre o Corinthians e o Red Bull Bragantino, e Dorival deixou isso muito claro, mesmo sem usar essas palavras diretamente. O Bragantino é um time jovem, intenso e preparado fisicamente para jogar em alta rotação desde o primeiro minuto. Isso não é coincidência, é filosofia de clube, independente do treinador. O Bragantino sempre corre mais, pressiona mais e sustenta intensidade por 90 minutos. E em Bragança, isso fica ainda mais evidente. Do outro lado estava um Corinthians que há poucas semanas disputava a final de Copa do Brasil. Um elenco que saiu de férias, voltou, treinou poucos dias e já entrou em uma sequência pesada de jogos. A diferença física foi gritante. Do meio para frente, os jogadores do Corinthians claramente chegavam atrasados nas disputas e não conseguiam sustentar pressão. Dorival sabe disso, por isso, falou em prejuízo inicial. Ele entende que o começo da temporada será de contenção de danos. O foco é atravessar esse período sem estourar jogadores importantes, ganhar quando der. Perder quando for inevitável, mas sempre pensando no médio prazo. Isso explica escolhas que irritaram a torcida. Kaká improvisado na lateral direita, Hugo Farias mantido em campo, Pedro Raul novamente testado. Dorival deixou claro que esse é o momento de observar, testar e proteger quem será fundamental mais à frente. Sobre Pedro Raul, o treinador pediu paciência, disse que é início de trabalho, pouco treino e retorno após longo período parado.
Avaliar um centroavante apenas por uma partida nessas condições seria irresponsável. O discurso foi de proteção total ao atleta. O mesmo vale para Kaká. Dorival surpreendeu ao defender o jogador publicamente. Disse que ele vem treinando na função, que enfrentou um adversário difícil e que entregou coisas positivas dentro do que foi pedido. A torcida discordou, mas o treinador deixou claro que, neste momento, não vai expor atletas. Essa postura diz muito sobre o papel que Dorival assumiu. Ele prefere absorver a pancada do que permitir que o elenco entre em crise logo no início da temporada. Internamente, isso fortalece o grupo, mesmo com derrota. Outro ponto relevante da coletiva foi o mercado. Dorival admitiu que o Corinthians busca reforços, mas deixou claro o perfil: jogadores em condição de chegar sem alto investimento, mas com qualidade para elevar o nível do elenco. Não existe margem financeira para loucuras. Ele também deixou escapar uma informação importante: alguns jogadores ainda não conseguiram renovar contrato, outros estão chegando apenas para compor elenco. Isso mostra que o Corinthians ainda está em construção e que o grupo atual está longe do ideal. E aí entra um detalhe no que chamou a atenção. Quando perguntado sobre possíveis avaliações para permanência ou saída de jogadores, Dorival foi categórico: não existe julgamento por um jogo. As decisões serão tomadas com equilíbrio, contexto e análise contínua. Isso reforça que a derrota para o Bragantino não muda o planejamento, não gera desespero, não acelera decisões. O Corinthians já sabia que esse início seria duro, mas existe um ponto que elevou o nível da coletiva: um nome citado de forma indireta, uma resposta curta e um silêncio estratégico que dizem mais do que muitas palavras. Se até aqui Dorival falou muito, houve um momento em que ele escolheu falar pouco. E quando um treinador experiente faz isso, é porque existe algo acontecendo nos bastidores. A pergunta sobre o volante Alisson, do São Paulo, mudou completamente o tom da coletiva. Dorival poderia ter feito o caminho mais fácil, poderia elogiar o jogador, dizer que é bom atleta, bom profissional e encerrar o assunto. Mas não foi isso que aconteceu. Ele travou, foi curto. Escolheu palavras com cuidado e deixou claro que não era um tema para ele naquele momento, e isso diz muita coisa. Quando Dorival fala que as diretorias se conversam e que existe respeito entre os clubes, ele não está negando interesse. Pelo contrário, ele está confirmando que o assunto existe, mas que está em outra esfera, na mesa da diretoria. Se fosse algo distante, algo impossível ou já descartado, Dorival teria sido direto, teria fechado a porta publicamente. Mas ele não fez isso. Preferiu tirar o assunto da coletiva. E esse tipo de postura costuma acontecer quando há conversa em andamento. O interesse do Corinthians em Alisson não é novo. Dorival conhece o jogador como poucos. Trabalhou com ele no São Paulo, confiou a ponto de levá-lo para a seleção brasileira e sempre enxergou nele um volante de equilíbrio, leitura de jogo e intensidade. Exatamente o tipo de jogador que o Corinthians sente falta após a saída de Maicon. Um atleta de confiança do treinador, capaz de organizar o meio-campo, proteger a defesa e dar sustentação aos jogadores mais ofensivos. Por isso, o nome pesa tanto. Alisson não seria apenas mais uma contratação, seria um pedido direto de Dorival. O primeiro nome claramente ligado à lista pessoal do treinador nessa janela. Mas o negócio não é simples. O São Paulo não quer liberar de graça. Surgiu a possibilidade de troca, e foi aí que a discussão esquentou nos bastidores. Inicialmente, o São Paulo teria sinalizado interesse em Ranielli, uma troca que, do ponto de vista corintiano, não faz sentido. Ranielli é jovem, tem margem de crescimento e faz parte do planejamento. Abrir mão dele agora seria um erro. Outro nome que apareceu foi José Martinez, um jogador de características raras no elenco. Intenso, agressivo, capaz de jogos absurdos e também de decisões imprevisíveis. Um jogador que representa risco, mas também diferencial. A questão é simples: vale a pena trocar uma peça instável, porém única, por um volante mais regular e confiável? Essa é a discussão real dentro do Corinthians. E ainda existe um complicador: José Martinez está fora do país, com situação documental indefinida. Não se sabe exatamente quando ele estará à disposição. Isso pesa na avaliação. Do lado do São Paulo, o cenário político também influencia. O clube vive um momento turbulento nos bastidores. Crises internas, cartas públicas
públicas, desgaste institucional, tudo isso interfere na condução das negociações. Por isso, o silêncio de Dorival não foi à toa. Ele sabe que qualquer palavra fora do lugar poderia incendiar um assunto que ainda está sendo costurado com cuidado. Enquanto isso, o Corinthians observa, avalia custo, impacto esportivo e timing. Não há pressa irresponsável. Existe necessidade, mas existe também limite. E é exatamente esse ponto que conecta tudo o que vimos até agora. A derrota, o time reserva, o cuidado físico, o mercado contido e o silêncio estratégico. Nada disso está desconectado. Na próxima e última parte, a gente fecha o cenário. O que essa derrota realmente representa? Qual deve ser o foco do Corinthians em 2026? E por que Dorival está disposto a sacrificar o Paulistão para proteger algo maior? Quando a gente junta todas as peças, a derrota por 3-0 deixa de ser um desastre isolado e passa a ser um sintoma de um contexto muito maior. Dorival sabe disso, e por isso ele não tratou o resultado como tragédia, mas como consequência de um início de temporada extremamente apertado. O Corinthians entra em 2026 pagando o preço de ter ido longe em 2025. Final de Copa do Brasil, calendário encurtado, recuperação mínima e um elenco que ainda não está completo. Nesse cenário, alguém sempre vai pagar a conta. E Dorival deixou claro que prefere pagar agora do que mais à frente. O treinador deu sinais evidentes de que o Campeonato Paulista não será prioridade absoluta se isso significar comprometer o restante da temporada. É uma escolha difícil, impopular, mas coerente. O elenco é curto, as opções são limitadas. Não dá para disputar tudo no limite físico logo em janeiro. Por isso, a estratégia é administrar dano, testar peças, proteger titulares, ganhar ritmo aos poucos e atravessar esse período inicial com o menor prejuízo possível. Para o torcedor, isso dói. Para o planejamento, faz sentido. A coletiva também deixou claro que Dorival não pretende rifar jogadores agora. Ele blindou o Pedro Raul, defendeu o Kaká, assumiu a responsabilidade pelo resultado. Isso não significa que todos ficarão, significa apenas que decisões não serão tomadas no calor do momento. O mercado segue ativo, mas dentro de um perfil bem definido, reforços sem alto investimento, jogadores que cheguem para competir e não para inflar folha salarial. O possível interesse em Alisson mostra isso. Um volante confiável, experiente e de confiança do treinador, mas só se o negócio fizer sentido para o Corinthians. Trocas desequilibradas não estão no radar. Abrir mão de jogadores jovens ou de características únicas exige muita convicção, e até agora, essa convicção ainda está sendo construída. O que ficou muito claro é que Dorival tem comando, ele entende o elenco, conhece as limitações e sabe onde quer chegar. Não está perdido, não está improvisando sem critério, está escolhendo onde abrir mão para proteger o que considera essencial. O clássico de domingo ganha outro peso. Não apenas pelo rival, mas porque será a primeira chance de ver o Corinthians mais próximo da força máxima. Ali, sim, começa a cobrança real. Ali, sim, o discurso começa a ser testado em campo. A derrota para o Bragantino não define a temporada, mas define o tom do início dela. Um Corinthians em construção, com dificuldades, escolhas duras e um treinador disposto a bancar decisões impopulares. Agora cabe ao torcedor entender o momento, cobrar quando for preciso, mas também saber separar contexto de resultado, porque a temporada é longa e o Corinthians vai precisar de todos inteiros para chegar onde realmente importa. E eu quero saber de você, você concorda com a postura do Dorival em poupar titulares mesmo com derrota? Acha que vale sacrificar o Paulista para proteger o brasileiro? Confia que esse planejamento pode dar resultado mais à frente? Deixa seu comentário, se inscreve no canal, deixa o like para fortalecer o conteúdo, porque a temporada está só começando e o Corinthians ainda vai dar muito assunto. Vai Corinthians!